Olá, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos nessa live Alter Brasiliense, e hoje a gente vai falar sobre o memorialista mineiro Pedro Nava, e a professora convidada é Eneida Maria de Souza. Boa tarde, Eneida, você está em Belo Horizonte, eu sou boa noite já, eu estou aqui em Paris. Boa noite, boa tarde para você, porque nós estamos aqui ainda de dia, né? E eu agradeço muito, né, o seu convite para a gente falar aqui um pouco sobre o Pedro Nava. Isso, muito bem. Eu vou aproveitar para falar rapidamente a tua biografia, para quem não conhece. Você é professora titular e emérita da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. É doutora em literatura comparada pela Universidade de Paris 7, né? Esteve aqui. Também foi o Pedro Nava ou foi em outro tema? Foi Macunaíma, do Mário de Andrade. Macunaíma, tá bom, a gente vai falar. Então, você é autora de vários livros, entre outras, Janelas Indiscretas, ensaio bibliográfico, Borges, Crítica Cult, Pedro Nava, O Risco da Memória, organizadora de correspondências de Mário de Andrade, e Henriqueta Lisboa, levou o prêmio Jabuti, não é? Coautora com Marília Cardoso de Modernidade, toda a prosa, 2 livros sobre Pedro Nava, você tem um que você pode me mostrar que eu não tenho a capa. Ah, tá, é esse aqui, é O Risco da Memória. Isso, e eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar o outro que você escreveu sobre, pois é, eu vou colocar aqui o outro, que é este, né? Este que seria, em relação aos dois, as diferenças, o conteúdo do... Não, não há diferenças, não. Esse aí é mais resumido. mais resumido, e o outro é É, mais extenso. Muito esse bom. era mais, era o empregado mais para servir para escolas, sabe? Para ser Uhum. utilizado no segundo grau, etc. Uhum. Eneida, eu queria, antes de falar do Pedro Nava, eu gostaria que a gente falasse um pouco da literatura mineira. O Pedro Nava está nesse contexto, ele faz parte desse século, do século passado agora, né, século XX, mas Minas está no coração, está nos primeiros, né, no século XVIII, a gente viu em Vila Rica, Ouro Preto, é lá onde a gente teve os grandes poetas, Tomás Antônio Gonzaga, Gonçalves Dias, o Exílio, Minha Terra tem Palmeiras, essas coisas todas que a gente conhece. No século XX, a gente tem nomes como Carlos Drummond de Andrade, que criou a revista, a revista, né? E para falar, para divulgar os modernistas em Minas Gerais, né? Teve relação com o grupo de modernistas de São Paulo. Aliás, o Pedro Nava, ele era também um cara que desenhava e que desenhou Macunaíma, é isso? Não me estou enganado? Desenhou os... Algumas passagens, né, de Macunaíma. Uhum, Quando ele recebeu em 28 o livro do Mário de Andrade, ele desenhou, né, não muitas, umas 4 ou 5 por aí. E com uhum. isso, o Mário de Andrade, quando foi à casa dele, pegou o livro e levou para casa. Por isso que o livro ficou sumido muito. Só nos anos 70, no final dos 80, é que eles acharam o livro com os desenhos dele, né, na casa de uma irmã do Mário de Andrade. Pois é, então, Minas, voltando ao século XX, Minas teve Pedro Nava, teve Carlos Drummond de Andrade, mas teve também o grande Guimarães Rosa, teve o Lúcio Cardoso e tanta gente boa. E nesses últimos tempos tem a literatura nova também, e a gente lembrando que a Nara Vidal ganhou o prêmio Oceanos, né, do ano passado. Eu queria que você fizesse rapidamente um apanhado para localizar o Pedro Nava nessa literatura que está no coração da literatura, né? A literatura brasileira começa em Minas Gerais. É, seria até um pouco, sei lá, meio narcisista a gente falar que começa em Minas Gerais. Mas se você for pensar em termos de política, né, em termos da Revolução, né, da Inconfidência Mineira,
Isso tudo carrega, né, uma importância muito grande para o nascimento da literatura, né? E uma literatura que já nasceu também, que a gente desenvolve muito isso, ela já nasceu cosmopolita, né? Ela já nasceu com os Árcades, não é? Trazendo as ninfas, né, para Ouro Preto, né, com Cláudio Manuel da Costa e com os outros Árcades. E isso é muito importante, porque nós, né, mineiros, os escritores mineiros, eles têm uma importância muito grande com relação a esse olhar para fora, né? A gente não fica muito presa, né, a uma glorificação, a uma manifestação muito forte, né, da literatura mineira, né? Então, e com isso foram surgindo, né, outros, quer dizer, da mesma época do Nava, nós temos Drummond, né, nós tivemos Lúcio Cardoso, como você falou, e finalmente, nos anos 40, né, surge a grande figura, que é hoje considerada a grande figura da literatura brasileira, que é o Guimarães Rosa, né, ao lado também do Drummond, etc. Quer dizer, eu considero a literatura mineira uma literatura muito rica, né, e muito respeitada também. Isso, para nós, isso é muito glorificante, né? Na medida em que são, dentro daquela perspectiva do mineiro, né? Desde o início, que ele teria sempre que sair daqui, não é? Nunca que estava satisfeito com a terra, né? Nunca estava satisfeito com o lugar, né? Ele estava sempre olhando para outros lugares, né? Basta dizer que, na época mesmo do Nava, os escritores, os poetas, a maioria, né, foi para o Rio, né, com Drummond, com toda o Capanema, né, que era ministro, né, da Educação. Então, é importante isso, quer dizer, já nos anos 70, a outro grupo de mineiros, né, de contistas, foi para São Paulo, e não muito para o Rio de Janeiro, mas continuou indo para o Rio, saindo daqui, mas hoje a gente percebe que essa fuga, né, dos mineiros para fora já começou a ficar mais tranquila, né, porque com toda a questão da globalização, com toda a questão da informática, da internet e da própria mudança dos tempos, né? Nós, por exemplo, temos escritores aqui, como você pergunta, né, uma escritora que ganhou o prêmio Oceanos, não é, no ano passado, Nara Vidal. Nara Vidal, eu não conheço a obra dela, né, mas claro que ela mora em Londres, né, mas isso não quer dizer nada, mas ela é do interior de Minas, quer dizer, você pode... Guarani, né? Você pode vir do interior, você pode morar numa pequena cidade de Minas, que a sua obra pode também percorrer o mundo, não é? Quer dizer, já foi a época, o tempo, de que a gente fazia a separação entre colônia e metrópole, não é? Cidade grande, né? Metrópole, as capitais e o interior. Quer dizer, hoje essa mudança, essa oposição já não existe tanto mais, né? Quer dizer, o escritor que mora lá, por exemplo, em Poços de Caldas, né? Que mora lá em Ouro Preto, por exemplo, ele não precisa, né, de vir para Belo Horizonte para ele se tornar conhecido. Não é? Necessariamente, né? Muito bem. Antes da gente falar do Nava como memorialista, eu gostaria só de dar algumas pinceladas, falar do homem, né? Onde ele estava e o que ele fez até chegar no trabalho de escrita dele. Então, eu tenho aqui que ele, então, nasceu em Juiz de Fora, né? E foi para o Rio de Janeiro, depois o pai morto, eles voltaram para Juiz de Fora, foi para Belo Horizonte, teve várias idas e vindas, né? Rio de Janeiro, sobretudo nos anos, começo o contato dele nesse período inicial em Belo Horizonte com Carlos Drummond, com a revista, né?
onde ele escreve, ele começa a escrever de alguma forma, e ele escreve, gostaria de ler aqui, o que falou Drummond em relação, a gente falou agora há pouco, que ele era também um desenhista, né? Ele diz o seguinte, o Drummond, sob isso, mostrava o seu talento literário e artístico como hábil desenhista. Ele diz, o Drummond, Nava estudava, desenhava, poetava com segurança e colorido, como se não levasse as coisas a sério. Levava. Os desenhos eram para quem quisesse pegar e guardar, salvo os feitos no mármore das mesinhas de café, que esses o garçom vinha e apagava. Conservo dele algumas cabeças traçadas a lápis, comum, de improviso, em papel de jornal da repartição, muito bem realizados. Então, ele tem esse contato com os modernistas, ele encontra os modernistas de São Paulo e faz parte desse grupo, mas desde que ele se forma em 28, ele vai cuidar, ele é médico, né? Ele se forma médico e ele não participa mais desse grupo, né? Médico ele vai escrever. Ele é livre-docente da Universidade do Brasil, diretor do Hospital Carlos Chagas. Ele escreve um livro até, né? Capítulos de História da Medicina do Brasil, em 49, mas é somente em 68, quando ele se aposenta desse mundo medical, digamos, ele continua recebendo com esse consultório até 83, mas ele vai, então, começar a escrever essa obra, que ficou na história, né? Esses 7 livros de memória. Então, ele começa em 72, o primeiro Baú de Ossos é publicado em 72, ele começa, então, a escrever suas memórias com 70 anos, Baú de Ossos, Balão Cativo, Chão de Ferro, Beira-Mar, Galos das Trevas, o Ciro Perfeito e Cera das Almas, que é posterior à sua morte, né, publicação. Fala-se muito da importância dele como memorialista no Brasil. Disse que ele recriou o gênero literário de memórias no Brasil, o maior memorialista brasileiro, narrou com muita sensibilidade os fatos de sua vida e do Brasil, né, ao mesmo tempo que ele traz sua vida, ele traz também a história do Brasil. Como é que é isso, Eneida? Pode falar mais dessa importância como memorialista que ele foi? Pelo que você nos mostrou aí, né, a gente percebe que ele era também um memorialista da medicina, né? Ele escreve um livro sobre umas personagens importantes da medicina. Então, essa tendência dele, né, de guardar sempre, de ter sempre a importância, né, que ele via nas histórias, né, na história da medicina, isso tudo vai ser canalizado, né, quando ele vai escrever as suas memórias, né, que você percebe que como que uma pessoa já na sua idade escrever essa quantidade enorme de livros de memórias, né? E o Baú de Ossos, né, que é o primeiro, é considerado inclusive um dos melhores livros dele. Eu acho que é assim, fenomenal, né? Porque ele vai mostrar toda a vida dele no Rio, né? De quando criança, com a morte do pai, o pai também era médico, então é imprescindível, né, eu acho, que a leitura desse memorialista para os estudiosos da cultura brasileira, né? Uhum. E é claro que ele não vai ele não vai iniciar as memórias do Brasil, né? Ele não é o primeiro memorialista. Antes dele, nós temos o Afrânio de Melo Franco, né? O pai que não escreveu memória, escreveu Pelo Sertão, e o filho, Afrânio de Melo Franco, né? Que escreveu também vários livros de memória, e que foi o grande companheiro do Nava, foi o grande, vamos dizer assim, o grande ídolo do Nava, né? Ele foi colega do Nava no colégio anglo-americano aqui em Belo Horizonte, foi colega dele no Pedro II, né? No Rio,
E com isso, nós temos aí depois, nos anos 50, né, uma série de livros de memórias, né, que Mas são, no que? por No exemplo, que, Memórias do Eneida? Cárcere, hein? Uhum. No que Memórias do essas Cárcere. memórias eram revolucionárias, eram diferentes em relação ao que se fazia até então? Pois é, eu estou querendo chegar lá, porque essas memórias, por exemplo, dos anos 50, Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, né? O próprio, nos anos 70, o próprio Érico Veríssimo vai também escrever suas memórias, mas o Nava, o que é importante, e isso ele fala muito na sua obra, é que ele passa a ser um narrador anfíbio, né? Entre a história, entre a memória e a literatura. É isso que é importante, né? Quer dizer, ele não é um memorialista tucur, ele não fica só contando os fatos. Essa narrativa que ele vai fazer já é uma narrativa de invenção. Isso que eu acho que é considerado, pode ser considerado, você já mencionou aí, um memorialismo literário. Né? Não é um memorialista, não é, por exemplo, um memorialista feito por um historiador, né? Por um jornalista, vou contar minhas memórias, etc. Não, é diferente. Ele está com um pé na história, né? E um pé na criação. É isso que faz com que ele seja diferente também. Né? Isso ele vai dar. Me desculpa. Dar vários depoimentos sobre isso. Tá. Tá. Eu só queria, eu acho que você poderia nos ler um texto para que a gente possa perceber esse trabalho, o trabalho dele? Tá. Que é justamente uma entrevista que ele vai dar para Aparecida Santilli, uma professora da USP, em que nós vamos perceber claramente a maneira que ele escreve as memórias e como ele foi influenciado pela obra do Proust. Vou ler. Uma das coisas que mais me impressionaram até hoje e que funcionou como uma Madeleine de Proust para mim foi uma corrente de relógio que meu pai tinha me havido dado quando eu era menino. Meu pai saía comigo, às vezes vestido igual a ele. Então me deu um relógio e uma corrente, evidentemente barata. Mas esta corrente eu perdi de vista. Me esqueci completamente dela, até que um dia, já aqui no Rio, minha mãe me apareceu com ela. Disse, esta corrente era sua. Aí eu me lembrei completamente desses fatos todos. Essa corrente me prendeu, me ligou ao passado de uma maneira que eu mesmo não poderia imaginar. Então, a permanência, né, das memórias e da obra literária do Proust na obra dele é impressionante. Ele vai dizer, eu vim depois de Proust. Né? Ele vai chamar ele veio aqui em Paris, ele foi seguir os traços do Proust, né? Como é que é isso? Ele foi lá em Combray, né? Na casa da tante Leonie, e lá ele percorreu, né, toda a casa e ficou muito emocionado, né? Quer dizer, é impressionante que ele já tinha escrito, né? E ele queria ver, né? Ele queria ver com seus próprios olhos a permanência, né, do Proust na França. E o que é mais interessante também é que a obra, por exemplo, se eu for pegar Beira-Mar, os outros também, como que a influência francesa está presente, né? Porque nos anos 20, o modernismo brasileiro, né, ele era completamente marcado pela literatura francesa, né, pelo vocabulário afrancesado que eles tinham. Né? Quer dizer, quando você vai fazer uma análise crítica, uma análise da edição crítica, você percebe como que tinha palavras em francês o tempo todo, né? Nas bebidas, né? Nos clubes, nas expressões, que hoje a gente percebe que não tem mais, né? Hoje já é o inglês que domina, né? Mas a literatura francesa estava presente o tempo todo. E quem herdou do trabalho dele? Como é que essa nova geração, quais são
que herdou com o trabalho, quais são os novos memorialistas, né, do presente, e como é que é diferente ou é igual, herdou essa herança, existe hoje na nova geração de escritores memorialistas. Pois é, eu queria lembrar aqui também que quando ele escreve as memórias, nos anos 70, né, e termina em 83, 84, quando ele morre, o brasileiro não estava muito voltado, principalmente as teses acadêmicas, não estavam voltadas para o memorialismo. Né? Nós estávamos vivendo um período de vanguarda, um período de ruptura, não é? Com toda a literatura marginal, com toda a contra-literatura, na música, em outros lugares, mesmo na literatura. Agora, o que aconteceu? Nos anos 80, princípio dos anos 80, é que o professor Silviano Santiago, que é escritor, traz para a sala de aula a leitura das correspondências, por exemplo, de Mário de Andrade, com os mineiros ou com outros escritores. E, com isso, ele também reativa a leitura do memorialismo. É claro que no final dos anos 70, no princípio dos anos 80, com a abertura política no Brasil, a gente começa a ver os livros de memórias, mas não eram bem livros de memórias, eram livros autobiográficos, né, dos ex-exilados, como o livro do Gabeira, né, do Sirquis, né, e de outros que voltavam do exílio, e com isso eles iam escrevendo as suas experiências. Só que existe uma diferença de um memorialista como o Pedro Nava, como, por exemplo, o Afrânio de Melo Franco, né, entre outros daquela época, que iriam escrever as memórias desde o início, desde o seu nascimento, né, com toda aquela carga de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade conservadora, de uma sociedade de elite, né? Quer dizer, é diferente isso. É diferente essa volta, né, a uma tentativa de voltar às origens, de voltar a uma construção de um país moderno, que o modernismo trouxe. É a construção de uma cultura brasileira, né, de uma literatura brasileira que iniciou-se também com o modernismo, né, com Mário de Andrade e outros. Né? Então, nessa perspectiva, é que se começa a ter uma importância os livros de memórias. Né? E eu cito um escritor que eu gosto muito, que eu já falei aqui, que é o Silviano Santiago. Não é que ele vai escrever memórias, mas a sua obra é muito marcada pelas narrativas autobiográficas, que não chegam a ser autobiográficas no sentido, né, de Legênio, por exemplo, mas são narrativas mais autoficcionais, e que tem esse lastro da fragmentação, né, esse lastro da construção, e não de uma fidelidade total aos fatos. Eu acho que, dentro do memorialismo brasileiro, hoje, o que a gente tem é uma memória, por exemplo, de um jornalista, de um político, não é? Que é diferente. Eu acho que são narrativas bem... Não estamos te ouvindo, Eneida? Sim? Tá? Você teve um segundo de interrupção. Pois é. Agora, você está me ouvindo? Agora sim. Não sei se você terminou a tua ideia de se você queria prosseguir. Não, eu falei a respeito dos memorialistas, por exemplo, que são jornalistas, os historiadores, não é? Eu acho que é diferente de um memorialismo mais literário, né? Porque quando cai no memorialismo literário, aí você já tem uma outra estrutura, né? Uma outra organização do texto. E o Nava, ele começou a escrever essas memórias com 70 anos. É preciso ter uma certa distância dos fatos para escrever memória, como ele fez? Eu acho que sim, né? Geralmente
as pessoas que escrevem memórias são as pessoas mais velhas, eu não sei. Mas eu acho que isso pode ter um certo preconceito, né? É claro que nós não vamos comparar, né, as memórias desses artistas de televisão, desses cantores, etc., com o memorialismo literário. Mas é com a distância, eu acho que é interessante isso, que é com a distância com relação aos fatos, com relação à infância, adolescência, etc., que a sua memória é falha, né? Você tem uma memória falha, você não vai lembrar de tudo, né? Então, o importante é você não lembrar de tudo, é você também esquecer um pouco. E nesse esquecimento, você é capaz de construir, né, uma memória pessoal, uma memória mais criativa, uma memória que não está presa às origens, aos fatos, né? A naturalização da escrita da sua vida, né? Já é uma escrita literária também. Uhum. Vamos falar mais um pouquinho, Eneida, dos diferentes temas que ele tratou nesses 7 livros, né? É preciso ter muito material, né? 7 livros de memórias, eu não conheço a espessura, mas diga mais um pouco sobre o conteúdo. Os 2 primeiros, né? Se passa no Rio, né? É toda a juventude, a infância, a morte do pai, ele no Pedro II, né? No Colégio Pedro II, também dotado de uma minúcia muito grande, né? Ele tem uma capacidade muito terrível, né, de contar as histórias. E o que ele vai fazer, né? Quando ele o 4º volume, por exemplo, que é o de Beira-Mar, né, em que eles vai fazer toda a história da sua passagem por Belo Horizonte nos anos 20 até o final, né, da formatura dele em medicina, é interessante porque o que ele vai fazer, né? Eu estou falando a respeito dessa memória falha. É claro que ele vai contar também com os recortes de jornais, com as entrevistas que ele vai fazer com os escritores, né, com Drummond, com Abigail Renault, etc., com todo mundo da época, com as fotografias, né, e também com a sua lembrança. Né? Quer dizer, não é uma memória só dele, é uma memória também que passa a ser uma memória de uma geração. É isso que dá uma importância muito grande ao Beira-Mar. Né? Uhum. E também a história da Faculdade de Medicina, né, que ele vai também retomar as microbiografias que ele vai fazer dos professores da medicina, vai fazer microbiografias dos escritores, dos poetas, seus colegas, né? E tudo isso ele fazia também através de questionários, ele mandava questionário para eles. Quando é que você mudou de Belo Horizonte? Onde você estudou? Etc. Quer dizer, ele era muito minucioso e muito detalhista, né? Uhum. E a construção do seu texto era uma construção também muito maravilhosa, né, se a gente for pensar. Eu acho que quem vai, né, na Fundação Rui Barbosa para analisar os manuscritos dessas obras, né, que ele queria rasgar... Preciso dizer que as obras dele, todo o seu patrimônio está no Instituto Rui Barbosa, né? Está tudo lá. No início, ele rasgava, né, ele rasgava esses rascunhos. Aí o Drummond virou-se para ele e disse, não, você tem que guardar tudo isso, porque isso é muito importante para os estudos futuros. E, realmente, você falou no início, né, a questão dos desenhos, quer dizer, ele desenhava as personagens também, né, a Tarsila do Amaral, o Drummond, todo mundo, ele tinha um desenhinho, né, ele tinha uma lembrança pessoal daquele personagem. Né? Então, isso é importante. Aí, esses são desenhos de um trem, né? De uma viagem que ele fez. Mas fez de trem. Muito especial. Dentro de uma perspectiva que eu analisei nesse meu livro, que é essa relação da escrita e do desenho. Né? Quer dizer, a escrita dele é uma escrita icônica, sabe? É uma escrita que se alimenta dos desenhos, né?
E isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele também não só, né, se utiliza dessa técnica, como também dessa coisa visual, né, que é importante, como também vai se utilizar da própria experiência médica, né, da experiência médica para escrever essas memórias, porque ele vai justamente falar muito da questão dos cadáveres, né? Dessas memórias como cadáveres que ele vai remexendo, que ele vai mexendo, a questão da morte, que é muito presente na obra dele, não é? E com isso ele tem aí uma visão muito de médico, né? De destrinchar isso tudo, toda essa memória escondida, né? Essa memória que ele herdou também, ele herdou escritos do seu avô, ele herdou, né, memórias da família, não é também ele que inventou, né? Ele foi também, como eu falo, é uma memória também muito coletiva, né? E é preciso participar, né, como ele participante de uma família que gostava de guardar tudo, né? Pois é. Quer dizer, muito tipo de família mineira, né, que gosta, que não quer se desfazer das coisas. Ele tinha uma tia mesmo que guardava os ossos da filha que tinha morrido nova, no quarto. Daí o nome baú de ossos. De ossos, né? Ok. Quer dizer, ele não só tinha esse baú de documentos, de fotos da família, etc., etc., mas ele tinha também essa imagem aí na cabeça dele, que era um baú de ossos. Né? Tem que ter um baú para poder escrever memórias, então. Um baú em todos os sentidos, né? Metaforicamente, Isso, né? Também. Né? Eneida, o tempo está passando, a gente tá terminando, mas antes de terminar, eu gostaria que você comentasse, existia um grupo, a Rua Bahia, onde, né, inicialmente, todos esses grandes escritores mineiros se reuniam, né? Nessa foto aqui, né, eu queria que você falasse um pouco dessa época inicial do Pedro Nava, por favor. Essa época do Pedro Nava é uma época riquíssima, né? Em termos do modernismo brasileiro, né? No modernismo, principalmente o modernismo mineiro. Há muita gente que fala que o modernismo realmente começou em 24, né? Com a chegada dos paulistas a Belo Horizonte, com a ida deles às cidades históricas. Por quê? Porque eles já não estavam mais com aquele pé só na vanguarda, só no novo, eles estão procurando também o barroco. Né? Eles estão procurando um sinal aí de identidade nacional, né? que estaria próximo a esse primitivismo barroco, a esse Aleijadinho e etc., como o próprio Picasso, né? Como os próprios cubistas, etc., buscaram também inspirações africanas, etc. Né? Bom, mas com isso, o que o Nava vai fazer em Beira-Mar? Ele vai reconstruir uma cidade. Né? Ele vai lembrar das suas imagens, né? Das suas passagens pela Rua da Bahia. Então, ele mitifica muito também essa cidade. Né? Esses anos 20. Uns anos 20, assim, para ele, maravilhosos, mas que você percebe aquilo que você me perguntou a respeito de você ter que estar mais velho para escrever as suas memórias. Isso é interessante, porque o Nava, por exemplo, para ele o modernismo foi uma maravilha, os seus colegas eram os melhores do mundo, né? A política ele não tem nenhuma crítica, né, à política, claro que ele tinha crítica a Vargas, etc., mas ele era uma pessoa completamente... Quando ele vai escrever as memórias, aquilo já começa a ficar bem mais leve. Né? E é uma cidade, eu diria que é uma reconstrução imaginária de Belo Horizonte. Né? Ele soube trazer a Rua da Bahia de uma forma lírica, né? De uma forma utópica, que hoje não existe mais. Né?
Por isso que é bom ler as memórias, né? Eu espero justamente que a gente possa ter dado o gosto, transmitido o interesse, né, aos auditores, de forma a ir procurar mais o Pedro Nava, a sua produção. Para acabar aqui, o que você sugere? Qual seria começar por que livro? Eu acho que poderia começar com Baú de Ossos. Baú Eu de acho que Ossos, né? O primeiro dele. o mais emocionante é o Baú de Ossos. Uhum. É o primeiro livro. Depois vai para os outros, e o Beira-Mar, eu acho que para quem, né, para quem estuda literatura, para quem é de Belo Horizonte, para quem é mineiro, é uma leitura também muito agradável. Porque Muito os últimos obrigada. ele já não está muito legal. É. Eneida, foi um prazer estar aqui com o público, com você. Muito obrigada por essa participação. Alter Brasilis e eu agradecemos o público e para o público até a próxima. Muito Muito obrigada, Eneida. obrigada. Muito Muito obrigada. obrigada. Eu que agradeço, viu? Espero encontrar Obrigada. você aí em Paris. Sim, Não senhora. virtualmente. Estou esperando. Um abraço Tá. para Obrigada. todos. Obrigada.